Agora a gente vai continuar e olha o próximo tema que eu já falei no anterior. E você vai descobrir que você tem muito. Mas não é pouco não, é muito. Tá aí, ó. O que acontece quando o elemento ar se mistura ao seu temperamento melancólico? Então, nesse episódio você vai entender o seguinte. O que acontece? Você tem ar, o elemento ar. E mistura e você tem um temperamento melancólico. Seu temperamento é melancólico. Misturou os dois. O que acontece? A névoa que revela o invisível ou que encobre a própria luz. Meu Deus! Então, aqui a gente vai entender que o elemento ar mais o temperamento melancólico. Para ficar facinho, para você ficar acompanhando. Então, tá aqui, ó. O ar melancólico. O que significa? É a mente que observa e analisa. Você conhece a pessoa que vive analisando, pensando, fala pouco, fala baixo, e ele só fica observando? Ele vive num mundo de ideias. É a pessoa que tem muitas ideias, mas não é pouco, é o inventor. Ele observa o que os outros não veem, ele consegue enxergar. Ele é quase um bipolar. O bipolar, ele consegue, no mesmo horário, o bipolar que ele está animado, não, mas o bipolar, ele é tão... Por que a pessoa muitas vezes se torna bipolar? Existe um estudo que fala que ele é tão inteligente, mas tão inteligente, que a bipolaridade muitas vezes não tem um controle emocional. E ele muitas vezes não sabe se expressar. Então é quase um bipolar. Sente o que ninguém expressa. Uau, porque ele tem um sentimento muito grande, muitas vezes ele não consegue expressar isso. Você não sabe se ele ama. Você é o tipo da pessoa que você fala assim, você me ama? Amo. Mas ele ama muito, só que a linguagem dele amo muito. É o tipo da pessoa que perde oportunidades também, por conta das pessoas não entenderem. Quase sempre o homem vai ficando mais velho, vai ficando meio melancólico, a mulher também. Você me ama? Ah, amo. São pessoas quase sempre que foram muito traídas. Então ele se torna... Existe um porquê também, psicológico, do porquê. Traduz o invisível em compreensão. Ele consegue explicar o invisível. É o que a gente está fazendo aqui agora. A gente está sendo um pouco melancólico, porque a gente está explicando coisas do cotidiano através do ar e o melancólico. O ar mais justamente juntando com sanguíneo. Então são coisas que a gente está fazendo isso. Gosta de criar teorias. É a teoria da relatividade, é teoria. Então você já conhece muitos teóricos, são pessoas melancólicas. Eles se guardam num quarto para estudar sozinhos, adoram estudar sozinhos. Eu tenho o meu lado melancólico. Gosta de criar teorias, como eu disse, organiza pensamentos. Ele é o cara analítico, que ele gosta de planilhas, ele gosta de escrever, ele gosta de anotar tudo. Ele está estudando, ele anota tudo. Pode nem sempre, também dentro dessa teoria aqui são as pessoas que elas têm um excesso de conhecimento que não colocam em prática. Sabem de tudo, mas não fazem nada. Então, são obesos intelectuais. São espirituais demais, gostam da espiritualidade. Quase sempre são pessoas que gostam de estudar muito. Eu tenho o meu lado melancólico. Lembra que eu te falei que você ia ter? São pessoas que gostam de ler livro, de entender, saber de onde que veio, para onde que vai, o porquê da essência, por que Deus criou o mundo. Porque, você é melancólico. Gosta de fazer muita pergunta? Melancólico. Gosta de respostas rápidas? Melancólico. Não gosta de enrolação? Melancólico. Te falei que você ia ter muita coisa de melancólico, eu falei, meu Deus, eu sou melancólico também. Sinal que não é você melancólico? Não, você tem parte. Você tem, lembra que eu falei que você tem todos a questão do humor? Você tem. Pensa antes de agir. Eu não sou, então, nessa hora eu sei que você não é. Muitas vezes eu não penso pra fazer. Aí eu já fiz e falei, meu Deus do céu. Mas já fiz. Mas aí à medida que você vai crescendo, eu falei, ixi, agora eu tô pensando pra falar. Analisa antes de mover. Busca a perfeição em tudo que faz. É perfeccionista. Você conhece o perfeccionista? É melancólico. Muitas vezes você feriu ele, acabou. É o resto da vida ele falando de você. Ai, por que você fez isso comigo? Melancólico. Melancólico tá. Daqui 10 anos ele tá falando, ixi, você lembra que você fez isso comigo? Mas, gente, já faz 20 anos que aconteceu isso. Ah, mas você falou essa frase pra mim. Melancólico. Cheio de ar. Melancólico. É a pessoa
que não esquece. É pensamento. Lembra que A é pensamento? Então ela vive pensando. Sua mente é um laboratório de raciocínios refinados. Da mesma forma que é um laboratório de coisa refinada, também ela pode ser de alguma coisa grosseira, que são as mágoas, que é água parada, melancólico. A água parada não gera vida. Está na hora de você ir para o rio e deixar a água correr. Essa é a solução para o melancólico. Lado positivo do ar melancólico. Quando em equilíbrio, o melancólico de ar é um gênio silencioso. Uau, aí você vai falar, esse sou eu. Só porque eu estou falando coisa boa. Vamos lá, daqui a pouco a gente está pro lado negativo. Possui uma clareza mental extraordinária, capaz de ver todos os detalhes ao mesmo tempo. Ele consegue ver coisas que ninguém consegue ver. Ele pega um mouse, ele consegue ver todos os componentes do mouse, sem abrir. Já viu quando aparece a foto e aí começa a aparecer tipo raio-x? É o melancólico. Ele consegue ver além, é o raio-x, além do alcance. É o Lion. Não sei o que é o Lion. Depois você pesquisa e você vai ver. Lion, a visão além do alcance. É estrategista, disciplinado, profundo. Ele tem disciplina. Então é a pessoa que gosta da coisa e não gosta de ficar mudando, não. É isso aqui que sempre deu certo. Time que venceu não se muda. Esse é o melancólico, cheio de ar. Seu senso de estética e ordem reflete a harmonia das leis celestiais. Ama o conhecimento, a verdade e a coerência. Tá aqui, muitas vezes o melancólico está olhando aqui e está concordando comigo, mas a partir do momento que vem uma coisa que ele não concorda, principalmente crítica, ele passa a discordar. Então está na hora de você pensar. É o tipo de pessoa que planeja, prevê, calcula e constrói com perfeição. Então, isso é muito legal. No trabalho é metódico e criterioso. Então não é qualquer pessoa que chega perto dele. Ele escolhe. Ele não é uma pessoa cheia de amigos, mas os amigos que ele tem são amigos de verdade. Nos relacionamentos é leal e observador. Ele fica observando. Traiu ele uma vez, acabou. Na espiritualidade, busca entender Deus com profundidade e reverência. Quase sempre são pessoas extremamente reverentes e são pessoas que prometem e cumprem. Fala que não vou fazer algo, vou parar de fumar. E para de fumar. Isso aí é um melancólico. São os lados positivos. É a pessoa que fala assim, nunca mais vou fazer isso, ele não faz mais. Por quê? Ele coloca a razão na frente, emoção nessa hora. Sua virtude mental, emocional e espiritual é uma das maiores virtudes. É aquele que pensa com propósito e fala com sabedoria. Esse sou eu, não é você não. Agora vamos lá do negativo, vamos ver se é você mesmo. A névoa que confunde. Por quê? Porque é um vento que começa a soprar em tantos lugares que ele traz e começa a ficar uma névoa. Isso é negativo. É aquele pensamento antes que ajudava a entender as coisas, agora vira ansiedade e cobrança constante. Então a ansiedade é algo que o lado negativo de quem é melancólico. Forte isso, né? Então, quando a pessoa começa a ter ansiedade, pergunta se isso não é algo que aí você fica remoendo o mesmo pensamento. As pessoas estão me criticando. Não, peraí. Respira, troca o ar do pulmão e fala: existe um Deus acima de tudo. Eu errei? Bola pra frente. Difícil é assumir. Melancólico é assumir o erro. Melancólico de ar pensa tanto que acaba travando. Parece com você? Por onde que eu começo? Começa a fazer 5 faculdades ao mesmo tempo, 5 coisas ao mesmo tempo e não termina nada. Aí compra 5 cursos só achando que comprando ele vai assimilar aquele conhecimento. É melhor você comprar um curso de cada vez. Não, mas eu tenho que aproveitar o dinheiro porque tá dando certo. Não. Pode passar a ser inveja. Porque você tem tanto conhecimento e você pode até estudar tudo, mas não vai colocar nada em prática. Porque aí você vai pensar, nossa, aí vai vir sempre pontos negativos. Porque você pensa tanto, fala, mas eu vi aqui, 10 pessoas deram certo e 200 deram errado. Então acho que não é pra mim. Esse é o melancólico com ar. Porque ele tem tanto conhecimento que ele fala assim, não, se deu errado para 200, eu faço parte dos 200. E aí você passa a se tornar parte dos 200.
Então está na hora de você mudar essa concepção. O perfeccionismo que o fazia buscar o melhor, agora se transforma em rigidez. Eu conheci várias pessoas tão perfeccionistas, e você sabe como que você cura um perfeccionista? Tá preparado? Concorde com ele. Uma vez eu tive quase falei o nome, um cantor famoso. E aí ele chegou pra mim assim, pastor, porque eu sou perfeccionista, não sei o que, não ficou tão bom. Eu falei, concordo com você. Então na próxima vez você faz algo melhor. Não, mas você tá falando que o meu negócio não ficou bom? Eu falei, não, eu só concordei com você. Não, mas você acha que não ficou bom? Só concordei com você. Se você ficar em busca de perfeccionismo, você nunca vai lançar seu CD. E foi um sucesso. Porque ele era muito bom. Porém, o perfeccionismo o travava. E ele é genial. Nada está bom o bastante, nem ele mesmo. Acabei de falar isso. Começa a duvidar de tudo, inclusive da própria intuição. Conhece pessoas assim? A mente cria uma névoa sobre o coração. Então ele começa a pensar demais. Fala, não, mas e se der errado? E se... Aí é o tipo da pessoa que vai viajar. Fala, não, mas eu já tenho tanto acidente de carro. Aí não viaja. Mas eu não vou de avião porque tem muito acidente de avião. Aí não viaja de avião. Aí ele deixa de viver. Por quê? Porque ele pensa tanto, o melancólico não sai de casa. Ele fica preso. Ele se torna preso dos seus pensamentos. Aí ele deixa de viver. Eu conheci uma senhora casada com um grande empresário que acabou se divorciando. Por quê? Porque o marido viajava tanto e ela tinha medo de avião. Eu falei, você vai acabar. Aí depois que separou, queria andar de avião. Aí ela falou, eu podia. E eu já tinha falado isso para ela. Você vai perder seu marido, por quê? Porque você não acompanha ele. Ele tem as conquistas e o seu medo priva você de crescer e literalmente de voar e de conhecer lugares novos. Mas e se eu morrer? Você já está morta e não sabe. Falei para ela assim, bem na lata, e ela falou assim, nossa, foi a frase mais forte que eu já ouvi. É algo que me deixou muito impactado. Então isso eu tenho que tomar muito cuidado. Entendeu? O vício do ar melancólico é a crítica. Então ele começa a se autocriticar. Muito cuidado. Isso fere e mata. Quando o desejo de compreender se transforma em julgamento, aí ele começa a se julgar. Eu não sou bom nisso. Porque eu já errei nisso no passado. Porque eu já vi fulano errar. Porque fulano fez assim. Para. Se perdoe. É aí que o raciocínio deixa de ser liberdade e se torna prisão. Olha que forte isso, hein? Quando o vento para de circular, o ar se torna pesado e o coração também. Mas é um momento, quando a pessoa é muito melancólico, o ar deixa de girar. E aí o que acontece? Vira uma sauna úmida. E que se você não cuidar de arejar, você morre naquele lugar. Você morre naquele momento. Quantas pessoas morreram com sonhos presos porque tinham um ar melancólico? É a pessoa que tem um sonho de viajar, sonho de fazer isso e não faz nada. Eu sonho em conquistar e quando conquista não viaja. É a pessoa que só trabalha, gosta só de trabalhar e não gosta de viver a conquista. Até Deus dá uma aula que no 7º dia Deus descansou. No original ele descansou, não, ele foi apreciar a sua criação. Se até Deus achou bom e até Deus teve o seu momento de apreciar a sua criação, quem é você, que é a imagem e semelhança dele, que não possa também apreciar aquilo que Deus te ajudou a conquistar? Usufrui. O que adianta você ficar milionário, aí você morre hoje? Eu conheci um rei da laranja, não vou falar o nome dele, morreu milionário. O sonho dele era ficar mais rico para poder viajar. E não viajou com a esposa. Olha que triste isso, gente. Isso é um absurdo. Síntese, o caminho da harmonia. O melancólico de ar nasceu para compreender o invisível. Olha que forte isso. Seu dom é a sabedoria silenciosa. Uau, e aí você fala, sou eu. Sua mente organiza o caos e revela o sentido oculto da vida. Em quase são as pessoas, são os sábios. Tem muitos rabinos assim, tem muitos pastores, muitos padres assim. Mas precisa aprender a respirar entre os pensamentos, permitindo que o coração se una à razão.
que o vento volte a fluir livremente. Quando o ar se equilibra, a névoa não encobre, ela revela sua essência. O melancólico iluminado se torna o mestre da sabedoria. Aquele que enxerga o mundo com profundidade, fala com discernimento e sopra ideias que purificam a mente, inspiram o espírito. Uau! E aí, olha que interessante aqui agora. Vamos ver alguns exemplos? Na Bíblia, de pessoas que são melancólicos, cheios de ar. Abraão, no Antigo Testamento. Ponderado, diplomático, paciente com os conflitos. Ele sabia administrar os conflitos. Não haja contenda entre mim e ti, porque somos irmãos. Gênesis 13, 8. Ar, mais fleumático, fé, tranquilidade, sabedoria nas relações. Então aqui ele tinha um pouco de fleumático também. Barnabé, no Novo Testamento. Nome significa filho da consolação, calmo, incentivador e reconciliador. Então Barnabé, vendo a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos. Opa, olha que sabedoria. Cheio de fé, cheio de ar, ele exortou. Ele foi o quê? Naquele momento ele teve que tomar uma ação. Compreensivo, pacífico e inspirador. O vento suave do espírito. Elemento, ar, busca um sentido e entendimento. Uau! Lattes, qual é a solução para mim, que eu sou cheio de ar, tenho cheio de fé, gosto cheio de ideias, mas tem o meu lado aqui, que é justamente o meu lado do melancólico. Coloque as suas ideias em ação. Eu sou uma pessoa visionária, eu tenho muitas ideias, mas eu gosto de anotar muito. Passe a colocar agora uma ação por dia. Para cada ideia que você tem, coloque nas suas 5 ideias, você vê qual que é a melhor, qual que você fala assim, o que pode me trazer resultado? Qual que vai ser melhor para o meu próximo? O que vai ser melhor para a minha família? Coloque em prática. Tire um pouco da questão superficial que só vive no ar e coloca em prática. O melancólico, cheio de ar, ele vive no espaço. Quer ir para a Lua? Beleza. Então é ótimo. Mas até quem foi para a Lua, ele não era um melancólico, porque senão ele não teria feito nada. Ele teve que ter o lado sanguíneo. Ele teve que ter a parte. Não é só ficar na questão só do vou fazer, vai acontecer. Não. Vou te falar um negócio. Quando Deus fala, te dá uma mensagem, quando Deus fala e dá um milagre de verdade, ele não é quando vai acontecer. Já aconteceu. Não é se já aconteceu. É você entender que você é o milagre quando coloca em prática. E quando você coloca a palavra em ação, coloca o ar e escreve e fala, vou fazer, e você começa a cumprir, passa o primeiro degrau. A maioria das vezes são as pessoas procrastinadores. É o verdadeiro procrastinador, o ar melancólico. Então está na hora de você mudar esse estágio. E sabe qual que é o próximo agora que a gente vai falar? Olha que legal, o próximo a gente vai falar sobre o que acontece quando o elemento ar se mistura ao temperamento colérico. O colérico, gente, ele é do trigo ao joio. Como assim, Gladys? Você vai ver no próximo vídeo que você pode ser aquele que alimenta, mas também você pode ser o joio. Porque o colérico é colérico tanto no lado positivo quanto no lado negativo. E 1 grama de joio polui e estraga 1 tonelada de trigo. Uau! Vem pro próximo que você vai ficar impressionado.